Olá, seja muito bem-vindo, professor Hudson falando, e hoje na videoaula nós iremos falar sobre virologia. Virologia é a ciência, óbvio, como vocês já estão vendo aqui do ladinho, é a ciência que estuda os vírus, tá certo? E para a gente começar a falar sobre esses organismos, a gente precisa entender um pouquinho da evolução das moléculas e dos organismos vivos, mas de uma forma bem curta e grossa mesmo, né? Não é o objetivo da videoaula de hoje, tá certo? Os organismos, ou melhor, os vírus, eles vivem num limite que a gente considera de um organismo vivo ou para uma molécula, né? Como proteínas, carboidratos e assim vai. Como assim ele fica nesse limite? Algumas características os vírus apresentam de organismo vivo e outras características não. Mas a principal característica que ele não apresenta é a capacidade de autorreplicar-se, tá? Na bioquímica a gente aprende algumas características dos organismos vivos e uma das características que a gente estuda lá no capítulo 1, quem já estudou o livro do Lehninger, né? Pegou o livro lá, deu uma olhadinha. Uma das características para ser considerado um organismo vivo é a capacidade de autorreplicação, além de outras características. Então o vírus ele não consegue se autorreplicar, ele depende de uma célula hospedeira para fazer a sua replicação. Por isso nós dizemos que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, tá certo? Bom, mas ainda assim existe muita discussão. Para alguns cientistas, os vírus não são organismos vivos, são macromoléculas bem desenvolvidas. Para outros cientistas, mas um grupo menor ainda, tá? Eles defendem que os vírus sim são um organismo, mas pouco desenvolvido, tem poucas características, e uma das características desse organismo pouco desenvolvido é a dependência, ser um parasita intracelular obrigatório, tá certo? Mas quando a gente começa a falar de vírus, para a gente entender um pouquinho melhor, a gente vai estudar ali a ideia de quando surgiu, né, esses organismos. Vamos acompanhar comigo aqui na tela, tá? Então sabe-se que os vírus, deixa eu ligar o laser, né? Então sabe que os vírus surgiram antes do aparecimento do último ancestral universal comum à vida celular. Essa primeira célula, né, que deu origem a tudo, nós chamamos de LUCA, né, que é da palavra em inglês Last Universal Common Ancestor, né, traduzindo ancestral universal comum da vida celular. Então, LUCA. Quem assistiu lá o filme lá da Lucy, naquele filme da Lucy, comenta do LUCA, né? Quem assistiu, assiste lá. É um filme muito interessante de ação, né? Tem um cunho ali de evolução muito interessante ali. Bem no comecinho do filme explica isso, tá certo? Então, essa hipótese, né, tem ganhado suporte pelo menos por duas fontes. Primeira fonte: estudos, né, científicos, pesquisas científicas que analisaram as estruturas, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco dessas estruturas, mostram que algumas proteínas dos vírus que estão lá no envoltório viral, que é o capsídeo, a gente já vai ver essas estruturas, tá? Que é a função, qual que é a principal função do capsídeo? Proteger o genoma viral, né, que vai circundar então o genoma viral. Tem uma certa homologia, ou seja, tem uma certa relação, é bem parecido, né, com as estruturas que a gente vem observando aí nas células humanas. Então são estruturas, homologia estrutural ao longo de uma ampla variedade tanto de vírus de RNA quanto vírus de DNA. Então eles têm uma semelhança entre os dois tipos de vírus, né, em relação aos seus genomas, e ela tem uma certa relação com as proteínas de células humanas. Isso vai dar um embasamento para que elas sejam a molécula ali que, quem sabe, pode ter dado origem ao LUCA, né? O LUCA, então, foi essa primeira célula aí universal. Esse LUCA, quando eu falo primeira célula mesmo. É dessa célula que, na teoria da evolução, ela deu origem tanto a todos os organismos vivos que a gente conhece hoje, né? A partir dela, não tudo de uma vez, né? Aos vegetais, aos animais, né? Aos fungos, às bactérias e assim vai, tá certo? Em segundo lugar, qual que é o segundo ponto que leva a isso? Tá? Em segundo lugar, é evidente que a taxa de mutação e o tamanho do genoma são inversamente proporcionais. Ou seja, quanto menor o genoma viral do vírus, maior a sua taxa de mutação. E que pequenos vírus de RNA têm a maior de todas as taxas de mutações. Um vírus que a gente está ouvindo muito falar agora sobre
na mídia por aí é o coronavírus, o Covid-19. O Covid-19, o coronavírus, ele é um vírus de RNA. Então, ou seja, no seu material genético, ele possui RNA. Existem vírus que o seu material genético é DNA. Aqui, nesse primeiro slide aqui, a gente já tem uma novidade. Né? Na biologia celular, quando a gente estuda biologia celular e outros organismos, por exemplo, na própria microbiologia, quando a gente estuda bactérias, fungos, a gente ouve falar e entende muito que quem são os organismos, né? Ou melhor, qual que é o material genético dos organismos? Que o material genético dos organismos é o DNA, tá? Ou seja, que os organismos vivos eles apresentam o DNA como material genético. Agora, o vírus apresentar o RNA, isso é uma novidade para nós, que até então qualquer organismo vivo tinha somente DNA, dupla fita, bonitinho. Os vírus não. Os vírus, além do DNA, eles podem apresentar o RNA. E não acaba por aí a novidade não. A gente vai ver mais detalhezinhos sobre os possíveis tipos de material genético dos vírus. E eu acredito que a maioria aí vocês já não ouviram falar. Eu acredito que talvez vírus de RNA temos ouvido por causa do coronavírus aí, que tem falado bastante por aí. Tá certo? Então, voltando aqui, então os vírus são elementos genéticos que conseguem se replicar apenas no interior de uma célula. Por isso, né, a gente diz que eles são são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, ele depende de uma célula hospedeira, tá? Então os vírus possuem o seu próprio genoma e nesse sentido são independentes do genoma da célula. Olha só uma coisa muito interessante. O vírus ele depende da célula para fazer a replicação do seu material genético. Mas o seu material genético, os seus códigos, tudo isso o vírus possui. O que o vírus vai fazer? Resumindo aqui, que a gente vai falar disso com mais detalhe. Ele vai pegar o seu material genético, vai colocar dentro da célula e vai falar para a célula: lê o meu material genético e faz várias cópias dele. Ou seja, faz a replicação. Então, no que diz a replicação, o vírus depende de uma célula hospedeira, mas enquanto ao seu material genético, ele tem o seu material genético, tá certo? Então são independentes do genoma da célula hospedeira. No entanto, os vírus dependem da célula hospedeira para energia, tá? Então o vírus não consegue produzir energia, ATP, essas outras moléculas energéticas. Não, ele vai obter da célula hospedeira, ele vai sugar tudo isso, tá? Intermediários metabólicos, né? Como algumas moléculas, enzimas, proteínas, né, ou outras moléculas. Então, energia, intermediários metabólicos, síntese proteica, a proteína, né, aqui ó, síntese proteica. Quem vai produzir, quem vai elaborar tudo isso para o vírus é a célula hospedeira, tá? Então, os vírus são, portanto, parasitas intracelulares obrigatórios, tá certo? Continuando aqui, a gente vai falar um pouquinho, então entender um pouquinho melhor o que é um vírus, então. Tá? Então, embora os vírus eles não sejam uma célula, são considerados seres acelulares, tá? Ou seja, não é uma célula. A maioria dos cientistas adota, né? A maioria dos livros você vai ler lá que os vírus são seres acelulares, não são considerados organismos vírus, tá certo? Continuando aqui então, eles possuem um genoma de ácido nucleico que codifica as funções necessárias para sua replicação em uma forma extracelular. Então os vírus, na verdade o nome vírus, a gente diz que é vírus quando ele está dentro da célula. Quando o vírus está fora da célula, né, ou seja, uma forma extracelular, o nome correto é chamar vírion. Está fora da célula é vírion. Tá? Então a pessoa espirrou e está numa gotícula, o vírus está numa gotícula por aí, está no objeto, está no celular, ele é vírion. Esse é o termo correto, termo científico. Obviamente que a gente não vai ficar falando para as pessoas, cuidado com o vírion, né? Não vai ficar usando esse termo, a gente acaba utilizando vírus. Mas o termo correto, o termo científico mais adequado é vírion, tá certo? Então, que permite então que o vírus viaje, né, de uma célula hospedeira para outra, né, de uma pessoa para outra, tá? Então, continuando aqui. Então, os vírus são incapazes de replicar-se, a menos que o próprio vírion, ou seu genoma, no caso de vírus bacterianos, penetre em uma célula hospedeira adequada, denominando então, ou realizando então o processo denominado de infecção. Olha só, aqui eu coloquei aqui ó, que ou ele vai colocar o genoma dentro,
Quem que vai colocar o genoma? São os vírus bacterianos, que nós chamamos de bacteriófagos. Olha só que interessante. Os bacteriófagos, esse vocês já devem ter visto por aí, é aquele desenho do vírus que ele tem umas perninhas, parece uma aranhazinha. Vocês já devem ter visto por aí. Eu acabei esquecendo de colocar aqui nos slides para vocês, mas vocês já devem ter visto por aí. Esse tipo de vírus, aquele que tem as perninhas, são os bacteriófagos. São vírus que infectam bactéria. Ele não entra dentro da célula, ele se prende à célula e injeta o seu material genético dentro da célula bacteriana. Tá? Então, bacteriófago é um tipo de vírus que infecta a bactéria. Ele só inocula o seu material genético. O vírus em si, ele não entra dentro da célula. Já os outros vírus, inclusive os vírus humanos, o vírus ele acaba aqui entrando, vamos dizer assim, por completo ou fazendo a fusão do seu vírus com a membrana celular. Isso a gente vai ver com mais detalhe mais pra frente, tá certo? Não precisa se preocupar ainda não. Vamos lá, continuando. Estruturas e atividades virais. Então os vírus, né? Vamos colocar aqui o vírion, que é a estrutura externa, né? A estrutura de extracelular de um vírus consiste em um envoltório proteico, que é o capsídio, tá? Esse aqui, ó. Esse aqui é um capsídio, ó, capsídio. Tá? Esse aqui é um capsídio. Esse outro aqui desse outro vírus aqui é um capsídio. Então todos os vírus têm um capsídio. Dentro desse capsídio vai possuir o material genético, o ácido nucleico, tá? Ambos possuem ácido nucleico. E a maioria dos vírus bacterianos são nus, são dessa forminha aqui, ó. A diferença é que aquele que eu falei, né, tinha aquelas perninhas, faz assim, ó, perninha pra cá, uma perninha pra cá, várias perninhas, sem camadas adicionais, enquanto muitos vírus animais, e aí inclui os vírus humanos, contêm uma camada externa, né, consistida de proteínas e lipídios que nós chamamos de envelope, que é essa estrutura em azul aqui, ó, tá? Então nós temos basicamente dois tipos de vírus. Os vírus nus, que tem o material genético e o capsídio, e os vírus envelopados. Vai ter o material genético, vai ter o capsídio e o envelope. Qual que é a semelhança dos dois? A semelhança é que os dois possuem material genético e o capsídio, né? A diferença é que o vírus envelopado ele tem, obviamente, o envelope, tá certo? Então a semelhança é o material genético e o capsídio, tá? Ambos têm capsídio. O genoma mais o capsídio, quando eu analiso isso tudo, eu chamo isso de nucleocapsídio, tá? Tá aqui, ó. Nucleocapsídio. Isso dos dois, ó. Tem o capsídio mais o material genético, que é o ácido nucleico. Esses dois juntos vão formar o nucleocapsídio. Do vírus nu, mesma coisa. O ácido nucleico mais o capsídio vai formar o meu nucleocapsídio, tá certo? Continuando aqui. Uma vez que o vírus ele entra dentro de uma célula hospedeira, né, esse genoma viral pode realizar duas possibilidades, tá? E elas são bem distintas uma da outra, bem diferentes uma da outra, tá? Então o vírus ele pode replicar, só se replicar dentro da célula, ou ele pode destruir a célula hospedeira, né, em uma infecção virulenta, tá? Ou melhor, então são duas formas. Ou ele se replica ou ele mata a célula. O vírus, né, se o vírus replicar e destruir a sua célula hospedeira no final, a gente vai dizer que isso é um tipo de infecção virulenta ou infecção lítica. Então, infecção virulenta ou infecção lítica é quando o vírus entra dentro da célula, né? Se ele entrou é infecção, é isso. O termo infecção é isso, é quando um corpo estranho adentra dentro do nosso corpo, né? Uma bactéria, um vírus, isso é infecção, tá certo? Então o vírus ele adentrou dentro da célula, ele fez toda a replicação e no final da sua replicação ele matou a célula. Então a gente vai chamar isso de infecção virulenta ou infecção lítica. A outra forma, a outra situação que ele pode realizar é o seguinte: o vírus ele pode entrar dentro da célula, né, vai ocorrer a infecção, nesse caso aqui a gente vai chamar de infecção lisogênica, e a célula hospedeira ela não é destruída. Mas olha só o que acontece, tá? Ela é geneticamente alterada. Como assim, professor, ela é geneticamente alterada? O genoma do vírus, ele entra dentro da célula, tá? E aí algumas enzimas vão realizar o quê? Vai realizar a fusão. Vai pegar esse pedacinho de gene
do vírus e vai pegar o gene humano, que é enorme, só que ele vai pegar esse gene e vai injetar dentro dele aqui. Vai dar um piquezinho no DNA humano e vai colocar no meio, em alguma parte do nosso DNA. Então ele não vai ficar, o nosso DNA não vai ficar 100% humano, vamos dizer assim. Vai ter um pedaço ali que é o genoma viral inteirinho. Tá? Então essa célula ela é geneticamente alterada. Como eu coloquei aqui, ó, pois o genoma viral torna-se parte do genoma hospedeiro. E isso se for uma infecção humana, em nós, num animal, numa planta, em qualquer outra coisa. Esse tipo de infecção é infecção lisogênica. A célula não morre. Só que toda vez que as enzimas vão fazer a leitura do DNA, vai fazer a leitura do DNA viral perdão, e vão produzir proteínas virais. Essas proteínas virais são as proteínas ou moléculas que vão causar os sintomas da dor. Da dor não, da doença, da patologia que ele vai desenvolver. Tá? Então o vírus ele vai causar uma alteração e vai produzir essas proteínas, né? Ao ser lido o seu material genético, vem lá os ribossomos, fazem a leitura, né? É transcrito, o ribossomo faz a leitura do RNA mensageiro, né? E produz a proteína, e essas proteínas são proteínas que vão causar os sintomas, os danos que vão ocorrer ali, tá? Mas a célula não morre, tá certo? Um tipo de vírus que faz isso, o vírus da AIDS, tá? O vírus da AIDS ele acaba fazendo um tipo de infecção lisogênica. Ele altera o gene do DNA humano, tá certo? Ele fica dentro das células. Que tipo de célula? No caso das células de defesa, do sistema imune, tá? Por isso que a pessoa que tem AIDS, né, ela tem o sistema imune comprometido, tá? Tipos de genomas virais, tá? Nós temos alguns tipos de genomas virais. Todas as células que a gente estudou, eu até comentei com vocês agora há pouco, elas vão apresentar o quê? DNA fita dupla, tá certo? Você pegar uma bactéria, qual que é o genoma? DNA fita dupla. Você pegar um fungo, DNA fita dupla. Você pegar uma planta, DNA fita dupla. Qualquer animal, qualquer organismo, uma alga, uma planta, um ser humano, um girassol, qualquer coisa que você pegar, DNA fita dupla, tá certo? Já por outro lado, os vírus, como eu até comentei com vocês agora há pouco, eles podem apresentar genomas tanto de DNA quanto de RNA. Tá? Talvez para alguns isso aqui já seja novidade, tá certo? Além do mais, deixa eu colocar em tela cheia aqui pra gente, tá? Além do mais, eles podem ser subdivididos em alguns grupos, né? Vamos colocar assim. Por exemplo, eu posso ter DNA fita simples. Professor, você acabou de falar que DNA é fita dupla. Não, DNA é fita dupla para organismo vivo. Vírus não é considerado organismo vivo e vamos dizer assim, algo atípico. Então, vírus pode ter DNA de uma única fita? Sim, pode ter DNA de uma única fita, tá certo? Pode ter DNA, óbvio, tem DNA de vírus de DNA fita dupla? Tem DNA de fita dupla. Professor, tem vírus de RNA fita simples? Sim, mas de RNA fita dupla não, né, professor? Tem também. Existe RNA de fita dupla? Sim. Existe RNA de fita dupla. Ah, professor, mas lá na biologia celular, o professor falou para mim que era RNA mensageiro, RNA transportador e RNA não sei das quantas. Gente, quando a gente acaba estudando a biologia celular, acaba focando nas principais moléculas, não dá tempo a gente estudar tudo, né? Quem quiser entender mais sobre biologia celular, vai ter que fazer um mestrado, um doutorado nessa área. Mas só para vocês terem uma ideia, existem centenas de RNA no nosso organismo. Por exemplo, no nosso organismo a gente estudou e aprendeu que RNA é fita simples. Bem provável, se alguém estiver tendo aula de genética agora, o professor vai falar que RNA é fita simples. Existe só RNA fita simples no nosso organismo? Não. Existe RNA de fita dupla no nosso corpo? Sim. Professor, existe RNA fita dupla? Sim. Quem tiver com curiosidade, entra no Google e coloca assim, RNA de interferência ou RNA-izinho. Que o RNA mensageiro a gente coloca RNA todo grandão e o M pequenininho, RNA mensageiro. Procura lá RNA de interferência. Nós temos RNA de interferência, tá? Esse RNA de interferência, só para fugir um pouquinho do assunto, mas para explicar, a sua célula está produzindo uma proteína e o ribossomo fez algo errado, esse RNA de interferência ele vai ler a proteína, ele viu que tem alguma coisa errada, ele corta, como se fosse uma tesoura, tá? Mas não é por isso que ele é fita dupla não, tá? Mas ele é um RNA de fita dupla. Nós temos RNA de fita dupla, então falar que RNA é só fita simples é mentira, tá? Existem centenas. A última vez que eu li tinha um artigo, lá tinha quase 200 tipos de RNA, tá? Só para vocês ficarem aí um pouco curiosos quanto aos RNAs, tá? Vale a pena dar uma lidinha.
Então existe genoma de vírus que tem DNA fita simples e fita dupla, RNA fita simples e fita dupla também. Outros vírus, né, poucos comuns, ainda utilizam DNA, tanto DNA quanto RNA. Ou seja, tem dados momentos da vida dele que você vai encontrar ele com DNA, em outras fases você vai encontrar ele como RNA, tá? Ou às vezes até simultaneamente, mas é bem raro, tá? Então utilizam tanto o DNA quanto o RNA como seu material genético, porém em diferentes estágios, como eu falei. Às vezes você vai encontrar DNA, às vezes RNA. Dependendo da fase de transição ali, você consegue encontrar os dois. E o que eu não falei aqui, né? Mas existe também em relação ao censo. Tem material genético, deixa eu ver se está no próximo slide aqui. Não está aqui, tá? Mas eu vou falar. O material genético, ele também, além de ter fita simples ou fita dupla, o material genético ele tem o censo, que a gente chama de censo positivo ou censo negativo. Professor, o que é isso? Eu vou explicar de uma forma bem simples para vocês, até para nossa aula não ficar muito longa. Toda vez que eu falo que um DNA ele tem censo positivo, quer dizer que ele foi escrito normal, igual a gente escreve no caderno, no computador. Censo positivo, é só você pegar e ler. Censo negativo, ele é escrito de trás para frente. Repararam que na frente da ambulância é escrito ao contrário, né? Já vou voltar nesse exemplo da ambulância. Esse censo negativo, o que acontece com o vírus que ele tem censo negativo? Quando esse material genético ele entra dentro da célula, ele tem que ser reescrito, ou seja, eu tenho que fazer uma leitura para escrever ele certo, ou seja, transcrever, porque ele está escrito ao contrário. Né? Ele está escrito ao contrário, eu tenho que virar ele do jeito certo. Opa, agora está certo, agora eu consigo ler. Então eu tenho que reescrever ele. Isso é um trabalho a mais. E esse trabalho a mais pode fazer com que o vírus sofra mutação, tá certo? É só pra gente pegar a analogia. É igual o da ambulância, na frente da ambulância, está escrito ao contrário. A gente precisa transcrever aquilo. E por que é escrito daquela forma da ambulância, né? Para quando você está dirigindo o carro, você olhar pelo retrovisor e você ler certo. Então tem o espelho está transcrevendo para você, está reescrevendo, tá? Então teve uma codificação. Se você escreve ambulância certinho na frente, quando você bate o olho no retrovisor, vai estar escrito ao contrário. Agora, como ela está escrito ao contrário, na hora que bate no retrovisor e você lê certinho, ambulância. E aí você fala, ambulância, deixa eu tirar. Polícia, a mesma coisa. Você pegar todos os carros, né, polícia, ambulância, esses carros oficiais assim, na frente está escrito de trás para frente, para quando você bater o olho no retrovisor, você lê certinho, não tem que ficar, deixa eu ver, está escrito ao contrário e perder tempo, tá? Então olha só os tipos de DNA. Nós temos DNA fita simples, nós temos DNA fita dupla, nós temos RNA fita simples, nós temos DNA fita dupla. Esse DEFS é fita simples ou fita dupla, só que tá em inglês, né? Ó, simples e fita, né? Double fita, tá? Então é fita dupla, mesma coisa o de DNA e RNA. Tem vírus que tem DNA ou RNA, dependendo da fase, e aí pode ser fita simples, né, como o retrovírus, ou DNA fita dupla, como o epidanavírus, tá? E aqui os coronavírus estão nessa forma aqui, tá certo? Continuando aqui, então os genomas virais ainda podem ser, como eu falei para vocês, eles podem ser lineares ou circulares. Pode ser de DNA, RNA, fita simples, fita dupla, censo positivo e censo negativo. Linear e circular, olha como eu falei para vocês aqui, ó. E ainda podem ser censo positivo ou censo negativo, baseado na sequência de bases. Então, os genomas virais de censo positivos apresentam uma sequência de bases exatamente igual ao RNA mensageiro viral, que será traduzido para formar as proteínas virais. Ou seja, esses que são de censo positivo, a célula vai pegar ele e vai achar que ele é um RNA, por exemplo, se ele for um vírus de RNA. Né? Se ele for um vírus de RNA, a célula vai pegar esse DNA, esse material genético do vírus, que é censo positivo e é um RNA, ele já vai ler direto como se fosse um RNA mensageiro. Ou se ele for um RNA duplo ou um DNA, ele vai fazer a transcrição normal e já vai transcrever no RNA mensageiro e fazer a transcrição de proteína, igual a gente aprende na biologia celular e na genética. Já em contrapartida, os genomas virais de senso negativo são complementares à sequência de bases de RNA mensageiro, ou seja, ele está escrito de trás para frente. Ou seja, antes de ler, ou seja, eu tenho que pegar aquele material genético, está escrito de um jeito, né? Está escrito de trás para frente, eu tenho que reescrever ele e agora ele está do jeito certo que eu consigo ler
e bora fazer a leitura, tá certo? Então, ó, material genético, DNA ou RNA, fita simples ou fita dupla, certo? Pode ser linear ou circular e pode ser senso positivo ou senso negativo. Senso positivo ele já está na forma do RNA mensageiro viral, é só transcrever em proteína. Se o senso do material genético for negativo, independente se é DNA, se é RNA, se é fita simples ou se é fita dupla, se ele for negativo, eu tenho que reescrever ele, né? Inverter a leitura, reescrever ele, para que aí seja possível realizar a leitura, tá certo? Então os vírus eles podem ser classificados com base no hospedeiro. Por exemplo, um vírus que infecta a bactéria a gente vai chamar de bacteriófago, tá? Bem como pela sua estrutura do genoma. Se tem DNA, RNA, se é fita simples, fita dupla. Como eu falei para vocês, ó, assim temos os vírus bacterianos, os vírus de arqueias, os vírus de animais, os vírus de plantas, de protozoários e assim por diante, tá? Então os vírus bacterianos, como eu já falei, são os bacteriófagos. E olha só, até hoje, pelo menos por enquanto, é assim. Vírus de bactéria vai infectar bactéria, vai infectar humano? Não. Vírus de planta é para planta, vai infectar humano? Não. Isso até hoje, né? Se não sofreu uma mutação. Vírus de animais consegue infectar humano? É difícil, mas acontece. É só a gente pegar lá gripe suína, gripe aviária, agora o coronavírus, nós tivemos a SARS, a MERS, tantas outras pandemias, a ebola lá na África, né, a ebola tá, no caso estava em macaco, em morcegos, que são vírus que conseguem sofrer mutação e infectar humano. Só que lembrando que macaco, morcegos são animais e nós também somos animais, né? Então é bem próximo ali. Então assim, as nossas células, se a gente comparar com de uma célula animal, não é tão diferente se a gente comparar com uma célula de uma planta, de uma célula de uma bactéria. Aí sim a diferença é grande. Para o vírus se adaptar é um pulo muito grande, tá certo? Então por isso que é comum a gente pegar essas doenças desses animais ali, tá certo? Continuando então, para a gente encerrar essa primeira parte da aula de vírus, tá? Algumas coisas que você precisa saber, né? De que forma um vírus difere de uma célula? Por exemplo, vírus tem membrana? Não, não tem membrana. Vírus tem carioteca? Não tem. Tem organela? Não tem. Tem ribossomos? Não tem. Tem enzimas? Tem. Vírus tem enzima, tá? Eu não falei lá no comecinho, mas além do seu material genético, do seu capsídeo, do seu envelope, se for um vírus envelopado, ele tem enzimas, tá? Porque um vírus necessita de uma célula hospedeira. Falei lá no comecinho, tá? Você precisa saber, se você não viu, volta lá no começo e assiste de novo. Comparando com uma célula, o que é incomum sobre os genomas virais? O que é comum no genoma de uma célula humana? DNA fita dupla. Ou seja, o que é incomum? Tudo o resto. DNA fita simples, RNA fita simples, RNA fita dupla, DNA linear, circular, senso positivo, senso negativo. Todas essas estruturas que eu trabalhei e a gente discutiu ao longo dessa videoaula. Tá certo? Gente, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham compreendido. Se não entendeu, é só deixar ali fazer uma perguntinha que eu vou tentar responder vocês o mais breve possível e ajuda o professor. Curte o vídeo, né? Dá um like, se inscreve no canal. Valeu, gente. Até mais, até a próxima.